A neutralidade é um tema bastante discutido dentro da ciência e na psicologia não é diferente. Facilmente a gente vê por aí as pessoas dizendo que a psicologia é neutra, né? Que o psicólogo ele é neutro e ele é imparcial. Mas o que é isso de fato, né? O que é que essa neutralidade quer dizer? E será que a psicologia é mesmo neutra? Vamos entender isso um pouquinho melhor? Esse é o Na Prática com a psicóloga Gabriele, sou eu. Então esse é o segundo vídeo do nosso canal e eu queria discutir um pouquinho com vocês o conceito de neutralidade. Por quê? Porque ele vai aparecer na nossa discussão dentro da clínica, dentro do fazer prático da psicologia, e também é uma questão que está aí na nossa sociedade cada vez mais forte, né? Então vamos discutir e entender por que é importante a gente entender o que é essa neutralidade, né? A questão da neutralidade, ela vai surgir com a objetividade da ciência, né? A neutralidade científica. O que significa? Que o fazer científico precisa ser imparcial. Na hora de se pesquisar, é preciso pesquisar todas as possibilidades do campo sem que a gente seja tendencioso nas nossas análises. Isso primeiramente apareceu lá com o Auguste Comte, do positivismo, né? Que ele vai trazer muito essa questão da neutralidade, de sermos neutros, imparciais, e tentar uma ciência que fosse universal, né? Que ela fosse aplicada a todos, sem distinções. Uma ciência que é neutra por ser, então, aplicada a todos, né? Universal. Mas, a partir disso, várias críticas começaram a surgir até os dias de hoje. E se passou a questionar um pouco essa questão da neutralidade. E se então não somos neutros, como fica o fazer científico, né? Então, muitos outros pesquisadores vieram somar e discutir sobre isso. A questão da subjetividade, que para a psicologia é super importante, foi um dos fatores que fundou a psicologia, né, a compreensão da subjetividade, ela perturbou um pouco essas barreiras sobre o que era ser neutro. Porque de um lado a objetividade científica como imparcial e do outro a subjetividade, né? E a subjetividade sendo então compreendida como um conjunto de práticas que regem o comportamento humano, né? Normas, valores, relações sociais, morais, éticas, que estão ali na prática do nosso dia a dia e que estão formando a subjetividade dos indivíduos. E se nós somos um conjunto dessas práticas, né, se há modos de subjetivação, há também formas específicas dos indivíduos se constituírem e, a partir dessa constituição, formas diferentes dos indivíduos perceberem o mundo e agirem sobre o mundo. Então, a questão da subjetividade coloca em questão que essa imparcialidade pode não ser assim tão fácil de ser assegurada, né? Pois nós somos seres constituídos no mundo por um conjunto de práticas, normas, leis, regras que nos constituem. E se há todo esse conjunto de coisas, como é que nós podemos ser imparciais se tudo isso está nos definindo? Junto com a questão da subjetividade, que foi perturbar um pouco essas barreiras da neutralidade, vem também um grande filósofo e muito querido para a psicologia social, que é o Michel Foucault, que ele vai estudar muito a questão de como o sujeito se constitui dentro das relações de poder, né? E ele vai trabalhar nas obras dele as relações de poder. E essa compreensão, né, essa pesquisa envolvendo as relações de poder vai também ser para os cientistas um novo impasse, assim, que vai perturbar de novo essas fronteiras da neutralidade. Porque se há relações de poder, né, se há certas hierarquias, certas normas, certas leis, conjuntos de leis e condutas, novamente, onde há poder, talvez não há uma imparcialidade a que se consiga se chegar, né? Então, o que isso vai surgir? Isso vai fazer com que outros pesquisadores venham entender essa questão da neutralidade. Dentro da psicologia, a gente vê alguns destes autores assim, que vão falar sobre a questão da neutralidade é o Bruno Latour e a Donna Haraway, né? A Donna Haraway, ela vai dizer que a ciência é um texto contestável, que fabrica mundos, né? A forma como a gente vê as coisas nos conduz a certas ideias
e a certas interpretações do mundo, juntando com a nossa subjetividade. Então a forma como eu me coloco no mundo vai conduzir a forma como eu compreendo o mundo. E ao pesquisar, eu estou também fabricando modos de compreender este mundo. Então, como assim? Então não existe neutralidade? Como é que ficou a ciência no meio de tudo isso? A ciência ela vai partir de vários pressupostos, né? E há metodologias para garantir uma certa imparcialidade. E o que a dona Haraway vai dizer é que mais importante do que uma tentativa de neutralidade é a gente conseguir tornar a ciência objetiva, né? E essa objetividade, ela vai dizer que vem a partir da marcação do nosso corpo, né? Corporificar os nossos saberes, compreender como é que eu vejo determinada coisa, né? Qual é o local que me constitui, qual é a minha subjetividade, quais são os modos de subjetivação que constituem o meu corpo, quem eu sou, e vão fazer com que eu olhe determinadas coisas, né? Quais são as práticas e violências e relações de poder que estão no meu olhar, porque a gente aprendeu a ver as coisas de determinada forma. Então a objetividade consiste em compreender que a gente tem certas opacidades de poder, né? Que a gente não vai ver tudo e compreender tudo, e por isso é necessário marcar esse local. Que ela vai usar a questão da corporificação, do como a ciência precisa estar corporificada, sempre dizer muito bem de onde é que ela está vendo determinadas coisas, né? Quais são as condições de possibilidades para que o que é dito exista, né? O que é que vai tornar um determinado discurso verdade. Junto a isso, talvez mais agora, mais contemporâneo, mais novo, a gente consiga pensar que essa é uma relação muito importante, muito rica quando a gente pensa na Djamila Ribeiro, né? Ela vai dizer de uma forma diferente sobre a questão do local de fala, né? Ela vai trazer a partir da experiência dela como mulher negra dentro da universidade, ela vai colocar isso muito importante sobre a questão do local de fala. E o que ela está falando é similar, se aproxima um pouco a questão da dona Haraway sobre a neutralidade, sobre a importância então da gente se colocar nas nossas relações, da gente perceber qual é o nosso local de fala, né? Da onde nós estamos nos situando, quais são as coisas que nós aprendemos na nossa história de vida, que foi subjetivando a nossa visão para que a gente se dê conta de certas coisas e não seja capaz de compreender outras coisas, né? Então qual é o local que eu falo hoje, que eu entendo o mundo desta forma, e qual é o local que outra pessoa fala e entende o mundo de outra forma. Então, o que isso significa? Se nós nomeamos, nós conseguimos corporificar o nosso saber e localizar o local da onde nós falamos, nós conseguimos ser objetivos, né? A partir dessa objetividade científica, é entender que os saberes eles não são universais. Eles não estão postos para todas as pessoas das mesmas formas. Por isso que a gente tem opiniões diversas no mundo, né? A gente não vê e não compreende e interpreta as coisas da mesma maneira. E isso está situado pelas nossas experiências de vida, que são diferentes. Então, se os saberes não são todos universais, se a gente não é igual, e nós não somos, a forma da gente compreender e se colocar nas relações também não é igual. Então, como é que fica a questão da neutralidade? Se nós não somos neutros, porque somos constituídos por várias coisas, né? O que foi que os nossos pais nos ensinaram? Quais são as leis, as culturas, as normas do território que a gente está, né? Porque viver aqui no Brasil é muito diferente de uma experiência de viver na França, de viver na Albânia, em qualquer outro país, né? Quais são esses códigos culturais que nos constituem? São sempre muito diferentes, então a gente vai ter noções de mundo muito diferentes. Tá, mas na prática, o que isso significa para a psicologia? Né? Já que estamos aqui falando de prática. Então o psicólogo não é neutro, como é que fica isso dentro da clínica? Dentro da clínica a gente vai trabalhar então com a questão da neutralidade num sentido de tentativa de ser imparcial, trazendo lá a ideia então da Djamila Ribeiro de local de fala, né? Ou então da dona Haraway de corporificar os nossos saberes. Milhares de outros autores também vão falar sobre essa importância, né? Estou citando só duas aqui. E o que significa
significa isso? Significa que dentro da psicologia não importa, dentro da prática clínica, né, ali na psicoterapia, não vai importar para o psicólogo se o que tu fez é necessariamente certo ou errado. Né? Para o psicólogo não importa tanto esses discursos de valor, essas condutas morais. Né? Dentro da psicologia o importante não é o julgamento, mas é tentar compreender as condições para que uma determinada coisa tenha acontecido. As condições de um comportamento, as condições de um sentimento, as condições de uma fala, né? Porque todos os pacientes possuem seus próprios jogos, seus próprios modos de subjetivação, suas próprias relações de poder, suas próprias condições de possibilidades para ver a sua vida de uma determinada forma. E para ele, aquilo é verdade. Cada pessoa tem a sua verdade interna, né? Cada pessoa tem a sua verdade no sentido de que eu vou ver o mundo, eu vou interpretar e aquilo vai ser a minha verdade. E nós vamos trabalhar a partir dessa verdade, né? Tentando entender quais são as condições de possibilidades para que determinada pessoa seja, sinta, reaja ao mundo dessa forma. Aí que está a questão da imparcialidade. Né? O psicólogo não vai ser assim teu amigo, pegar pela mão e dizer não, é isso mesmo, você tá certa e tudo mais. Mas ele também não vai pegar tua mão e dizer não, tu tá errada, vamos para uma questão de lei. Né? Ele vai tentar entender como é que isso aconteceu. Tá, então tu te sentiu dessa forma? Por que será que tu te sentiu dessa forma? Né? Qual é a tua história de vida, talvez? Quais são as condições que apoiam essa conduta? Né? Como é que são as condições de possibilidades para isso aqui ter acontecido como aconteceu? Então, como é que a gente reage a partir disso, sabendo desse conjunto de coisas de uma forma talvez mais assertiva na nossa sociedade, que nos faça ser e reagir ao mundo de um jeito mais leve, mais saudável. Né? Essa é a questão. O psicólogo ele vai ser, de certa forma, imparcial, porque não nos interessa, dentro da clínica, dentro da prática da psicologia, essa questão dos julgamentos, né? Pré-morais, dos preconceitos e das relações nesse sentido mais de lei. O que interessa é entender as condições de possibilidades de uma determinada coisa. Então, a neutralidade ela vai estar muito próxima à ideia de tentar corporificar os saberes daquela pessoa na nossa frente. Né? Corporificar o local de fala para que ela entenda qual é o território, qual é a história, quais são as condutas, quais são os jogos, as ferramentas de poder que ela carrega com ela. E o que ela pode fazer com estas ferramentas, né? Como é que ela vai operar no mundo com estas ferramentas. Aí que está a questão da imparcialidade e da neutralidade para a psicologia. É entender estas condutas, entender estes jogos, essas condições de possibilidades para a gente ser quem a gente é. E não a ideia de que todo mundo é universal, tudo é a mesma coisa, muito pelo contrário. Dentro da psicologia, cada pessoa é uma. Cada pessoa vai ter a sua história, vai ter o seu jeito de reagir, vai ter os seus modos de subjetivação. Né? Existem muitas práticas que são sociais e coletivas que estão inscritas no corpo daquela pessoa. Mas ela tem uma singularidade que é a história dela que a gente vai compreender. A questão da imparcialidade é entender, então, como se dá essas condições para que algo seja como é. Né? Então, é isso que é importante para a psicologia. E a questão principal, então, da gente entender que essa crítica à neutralidade se dá a partir da ideia de que nós somos seres diferentes e nós temos condições de vida e de compreensão de mundo que são diferentes. E que a ciência precisa dar conta dessas singularidades, dessas diferenças. Então a psicologia ela vai vir para buscar entender essas diferenças e essas condições para que isso tudo exista. Ficou claro? Isso fez sentido para vocês? O que vocês acham? Como é que ficou essa crítica, assim, a neutralidade, a compreensão disso? Fez sentido? Me comentem aqui, me contem, vamos seguir conversando. Se tu ainda não se inscreveu, peço para que tu te inscreva aqui no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos, curte, comenta.